Tem um pensador iluminista, esse camarada aqui, né? Voltaire, 1694, 1788. É um pensador, um filósofo do período do iluminismo. Ele é um dos mentores, juntamente com outras figuras, Montesquieu, Rousseau, enfim. Ele é um pensador iluminista. E os iluministas, a ideia de luz, né, de trazer luz ao período absolutista, onde o rei determinava tudo. Pessoas morriam, eram presas, prisão perpétua, decapitadas, enfim. As mortes ocorriam aqui simplesmente por questionar a autoridade. Tá? E Voltaire foi um cara que, através dos seus escritos, ele fazia um contraponto à autoridade do rei. Claro, dentro de uma leitura clássica, ele se opunha ao governo e foi preso várias vezes, né? Ficou preso um bom tempo aí, intercalado e tal. Não é dele a autoria da frase de, olha, não concordo com nada do que você está falando, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Não é bem esse termo, mas a ideia da liberdade de expressão. A Evelyn é uma pessoa que escreveu sobre ele, uma inglesa, né? Fez ali a biografia de Voltaire. E essa frase ela acabou sendo adotada pelo jornalismo. A liberdade de expressão. Inclusive, a ideia do coletivo solte a voz pela emancipação a questão da liberdade, também tem um pouco de Voltaire. E a ideia do coletivo solte a voz, está inclusive amordaçado a imagem e tal, é que nós estamos vivendo momentos sombrios. Quem tem uma leitura real sobre o que é a liberdade de expressão, que não existe meia liberdade de expressão, quem está dizendo que existe meia é o Supremo. Agora, o Supremo, ele não está ali para interpretar a lei, ele está ali para seguir a lei, porque as leis são feitas pelo Congresso e são modificadas pelo Congresso. Tem um pensador iluminista, que é o Montesquieu, ele divide o poder, né? Quando acaba essa luta contra o absolutismo, a ideia de Montesquieu de ter o poder executivo, judiciário e legislativo com a Revolução Francesa vai ser um ponto clássico, a ideia do direito do cidadão e tal. Para chegar nessa Constituição nossa, essa daqui é de 1988, eu ganhei essa Constituição de uma pessoa que esteve lá nas manifestações e tal, participou pela Constituição. O artigo 53, que foi modificado recentemente, na verdade foi regulamentado, vamos dizer assim, foi acrescentado a palavra quaisquer. Né? O artigo 53 da Constituição, artigo 53, está muito claro aqui. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Foi acrescentado aqui por suas opiniões e quaisquer palavras. Foi acrescentado. Então, o Alexandre de Moraes ele não tem o direito de condenar o deputado, porque o deputado está assegurado na Constituição. E mais, ele não tem o direito de caçar, porque quem caça é o Congresso Nacional. Ele não tem direito de caçar. Ele deu 8 anos e 9 meses. Isso não foi dado por André do Rep, que foi solto pelo Supremo. Isso não foi dado para o Bruno, né? O jogador lá. Isso não foi dado para o assassino da Daniela Pérez. Isso não foi dado 8 anos e 9 meses aí pro médico que estuprou 48 mulheres. Né? Não foi. E foi o Supremo que soltou. Foi o Supremo que soltou praticamente todos envolvidos no lamaçal de corrupção e roubo da federação, né? No caso da Lava Jato. Né? O cara que roubou 52 milhões, foi pego lá no apartamento, está solto. Portanto, o Supremo ele não tem o ar da moralidade. E o Daniel, ele fez um enfrentamento. O Daniel foi um Voltaire.
Claro, a linguagem do Daniel pode ser questionada. Aí o ministro fosse questioná-lo pelo Código Penal de injúria, calúnia, difamação e etc. É uma outra situação. Agora, a ideia de perseguição, se o Bolsonaro não tivesse dado esse indulto, que é um direito, uma prerrogativa do presidente, e pode ter certeza que se o Haddad tivesse vencido as eleições, ele teria dado o indulto ao Lula. Ele teria dado o indulto ao Lula, e o próprio Lula, se fosse presidente, tinha dado o indulto ao Battisti, aquele que matou 4 pessoas na década de 70 lá na Itália, que se refugiou aqui no Brasil e teve a guarita dos petistas. Então a gente tem que ser muito claro nisso. E a clareza é através da Constituição, sem tomar lado do Bolsonaro ou dos lulistas. A Constituição, ela é a luz, como diria os pensadores, né? Do período chamado iluminismo, né? Nós temos que trazer a luz hoje. Nós estamos vivendo em momentos sombrios. Estamos vivendo momentos sombrios na história do Brasil. Tá? O Bolsonaro teve uma decisão heróica justamente no dia de Tiradentes, porque Tiradentes, ele foi o cara que foi enforcado, esquartejado, né? Não entregou seus companheiros, foi caguetado, foi preso, lutou pela independência desse país. Tá? Lógico que a Confidência não discutia a questão da escravidão, mas essa é uma outra discussão. Mas uma coisa é certa, o Tiradentes foi esquartejado, foi enforcado, esquartejado aqui, solo brasileiro. Não chegaram a fazer isso com o Daniel Silveira. Portanto, se o Bolsonaro não tivesse feito isso, eu acredito que a tese do Ciro Gomes de colocar o Lula numa embaixada, né, estrangeira e tal, e que ele fosse para outro país, serviria também para o Daniel. Porque é injusto. Imagina o cara ficar 8 anos fechado. Que eles iam deixar o cara fechado mesmo. Né? É um absurdo. Ainda bem que o presidente é o Bolsonaro, porque se fosse o Haddad, não teria dado, deixado o cara lá, porque os petistas é assim. Os petistas não entendem que eles foram perseguidos na década de 60, 70, né? Eles foram perseguidos. O próprio Lula foi preso, não foi? Só não foi torturado. E dizem até que ali foi um acordo com os militares que estavam num momento de transição, da chamada redemocratização e tal. Mas enfim, quantos perderam a vida? A própria Dilma não falou que foi presa, torturada e tudo mais? Então, aconteceu isso com eles. Agora, eles deveriam defender sim o Daniel, mesmo não concordando com o método. Saudações e até breve. Parabéns, Bolsonaro.